Olá, inscrito do canal das Comadres da Roça. E olá, você que também não é inscrito, né? Se você gostar do conto, ao final do conto, você curta, comenta e compartilha aí. Dá uma forcinha para nós. Eita! Começa agora mais um conto que o povo conta. Olá, meu nome é Carlos Eduardo. Tenho 36 anos e moro no Rio de Janeiro. Esse relato que eu vou contar para vocês aconteceu com meu bisavô. Meu bisavô tinha um sonho enorme de ser garimpeiro. E ele ouviu falar que lá pro interior de Minas Gerais estava tendo bastante ouro. Então, ele saiu da onde ele morava e se pinchou para Minas Gerais. Ele chegou na cidadezinha, bem afastadinha, em Januária, no ano da colonização da cidade. Mas, por mais que o povo falasse para ele que lá não estava tendo tanto ouro, ele não acreditava. Ele estava igualzinho ao Santo Tomé, tinha que vir para crer. Chegando em Januária, ele andou de burteco em burteco, quitanda em quitanda, e ele perguntava por onde ele passava: vocês sabem se está tendo bastante garimpeiro para cá, se estão vindo em busca de trabalho? A maioria dizia: não, os garimpeiros até não estão vindo para essa redondeza, pois aqui não tem tanto ouro, agora tá fraco de ouro, hein? E ele pensava na cabeça dele: tá falando isso pra eu, só pra eu não virar garimpeiro pra essas bandas. Ele tem um sonho de ficar rico só com o garimpo. E continuou a procura dele. Até que ele chegou num barzinho, daqueles barzinhos assim que não tinha mundaréu de gente não. Ele se sentiu até mais confortável para falar sobre o garimpo, que ele queria muito ser garimpeiro, né? Chegou lá, conheceu o seu Juventino, um homem conversador, eita, sossegado. Ele falou: o senhor sabe se tem ouro para essa redondeza, se tem alguém que ainda garimpa por aqui? Seu Juventino olhou: você tá vindo de longe para garimpar para cá? Ele falou, meu bisavô respondeu: sim, eu tenho um sonho de ser garimpeiro. E ele olhou para ele, acho que foi com a cara do meu bisavô, e disse assim: tem sim, para essa redondeza tem aqui um lugar que tem um homem que é muito dorico. Ele vive só de garimpo. Tem uma montoeira de funcionário e você não vê a cara dele por aqui não. Ele não sai daquela fazenda pra nada. E as pessoas que trabalham para ele também não saem de lá. Meu bisavô disse que se interessou, nem que virasse, ficar um ano sem aparecer na cidade não tinha problema, ele queria ser garimpeiro. Ele falou: e será que ele contrata? Qual que é o nome dele? Ele disse: é o Coronel Benedito. Ele contrata, eu sempre vejo, só que quem frequenta a chácara dele, que vai lá só para levar as compras, é só eu. Ele pede, nem se dá o trabalho de vir aqui na venda buscar, porque ele não gosta de sair de casa e os funcionários não podem também sair de casa. E meu bisavô perguntou: mas ele não vai nem na missa? Ele respondeu: não, nem na missa, nem os funcionários, ninguém. Entrou naquela fazenda, fica lá só tenteando, só trabalhando. De certo, quando ele sair de lá, vão ser tudo rico, hein? Assim disse o seu Juventino pro meu bisavô. E o meu bisavô, já ficou todo feliz, né? Se eu tô aqui, acabei de chegar, se eu tiver moradia e trabalho, eu não preciso ficar saindo de casa. Pra mim tá tranquilo. Aí o meu bisavô falou pro seu Juventino: como que faço pra prosear com esse homem? Aí ele falou: eu não posso levar você lá, mas se você quiser, hoje eu vou levar a compra dele, e assim que eu chegar lá eu falo do você. Se ele se interessar, você vai com ele lá, porque ele não gosta de visita também não. Tem que ser avisado para chegar lá. E assim foi. Ele levou a dar compra
E assim que ele chegou, e eu estava ali por perto, redondeza do boteco dele, cheguei e falei para ele assim, seu Juventino, e aí, o que ele falou? Seu Juventino disse, se você quiser voltar lá com eu, ele falou que tá precisando, mas você pode voltar lá com eu. Meu bisavô na hora aceitou a proposta. Falou, é agora mesmo. Já pegou a malinha dele que ele tinha e se pinchou pra chácara do Tar Coronel Benedito. Chegando lá na chácara, disse que o coronel tinha uma cara muito da fechada. Mas falou, bom você? Bom, meu bisavô respondeu. Qual que é o seu nome? José Antônio, meu nome. E ele disse, assim, eu só quero fazer uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Você vai na missa? E como o senhor Juventino falou que ele não gostava que ninguém fosse na missa, meu avô mais que depressa falou, eu não acredito em Deus, não. Eu não vou na missa. Tá com um par de anos que eu não vou na missa. Ele tinha que falar assim, né? Senão o homem não contratava ele. Ele olhou no grão dos olhos do meu bisavô e disse, você tá contratado? Mas o senhor só vai fazer essa pergunta? É só essa pergunta. Você pode se acomodar? Que já vou chamar os capatazes para levar você nos seus aposentos. E o meu avô, enquanto ia para os aposentos, já pegou o escapulário que ele tinha ganhado da minha avó, que tinha falecido no leito de morte, e ela dizendo, você nunca tire, meu filho, esse escapulário do pescoço. Ele pegou e falou, agora como que eu escondo isso, né? E era uma herança de família. Ele guardava com muito respeito aquele escapulário e nunca tirava, nunca ele tirava do corpo aquilo, sempre no pescoço, e não tirava. Ele tem que dar um jeito de ninguém ver, né? Chegando nos aposentos, ele já pegou o escapulário, desconversou, colocou, o homem disse onde ele ia deitar, colocou no bolso da calça e deixou lá, né, para ninguém desconfiar que ele tinha fé em Deus. E ele naquela lida, assim que amanheceu o dia, eles começaram a carpir por lá e falaram, mas cadê os minérios daqui, né? Um dos capatazes disse, quando for sua hora, você vai ser chamado para ir também. Lá onde que faz o garimpo para você aprender. E o meu bisavô começou a observar que toda sexta-feira ele saía os dois capatazes e sempre um peão, igual eles ali, ia mais o fazendeiro. Só que quando voltava, meu bisavô observava que só voltava os dois capatazes e o dono da chácara, da fazenda. E o outro que ia não voltava. Mas o dono da fazenda voltava com um bornazão assim, que pelo que dava a entender, estava cheio de ouro. Ele falava, quando que vai ser minha vez de eu ir junto com eles? E toda sexta-feira saía os dois capatazes e saía o coronel. Eita, e voltava só os três. Saía 4, voltava 3. Eita, nossa senhora, ele perguntava, e a minha vez não chega nunca, né? E de certo essas pessoas que vai garimpar com eles, e dali aí já vai para casa, porque estão com os bolsos cheios de ouro, eles não querem que fica mais aqui, né? Então, como eu tô demorando aí, eu já tô aproximando mais perto de eu pegar minha vez do ouro também, né? E aí ele começou a ir buscar para trás e pedir. Tava com 1 mês e nunca ele conseguia ir, sempre eles escolhiam um e levava de lá, a pessoa seguia a viagem com os bolsos cheios de ouro, de certo, meu bisavô falava, né? E de tanto que ele incomodou os capatazes, que dia que eu vou ir com vocês na sexta-feira garimpar? E eu tô carpindo aqui, aprendi carpir até agora, garimpar eu ainda não aprendi. O capataz falou, você espera mais um pouquinho, daqui a pouco é tua vez de você ir. E finalmente chegou a vez dele ir. Ele ficou numa felicidade imensa e logo veio se aproximando o coronel. Olhou para os capatazes e falou, você está pronto? Ele, mas que depressa por uma... Eu já tava com a ferramenta dele na mão para ele garimpar, né? Também.
E ali eles se enfiaram mata dentro. Caminharam, até que, quando eu tava por volta, assim, das 5 horas da tarde, quase 6 horas da tarde, eles chegaram num lugar que era muito lindo, disse meu bisavô. Era um rio azulzinho, assim que você conseguia enxergar o fundo. Ele pensou, que lugar lindo. Nossa, por isso que tem ouro, esse lugar é muito bonito, né? Dá para enxergar o fundo, é facinho de garimpar aqui. Por isso que sai só eles, né? Escondidinho. De repente o coronel olhou para os capatazes e falou, você já pode preparar tudo. E eu já fui, o meu bisavô já foi se mexendo também, né? O que eu tenho que fazer? O coronel olhou para ele, não, você só senta aí e observa. O que você veio para aprender. Você senta e observa. O coronel era de poucas palavras. E aquele jagunço de cabeça baixa começaram a fazer uma trempe, fizeram tipo uma cama e o meu bisavô não entendeu nada. Falou, mas e agora? Pra quê? Pra gente primeiro comer antes de garimpar? Ele falou, não. Agora o treinamento é você deitar aí em cima dessa mesa e ficar observando. Continuar observando. Meu bisavô, mas deitado, como que eu vou garimpar? E aí, os capatazes com a cabeça baixa, ninguém falava coisa com coisa. E o coronel falou, ajudem ele a se deitar aí. Era uma tarimba. E o meu bisavô, logo o negócio era obedecer, né? Se deitou ali, se é pra eu prender até deitado, eu vou prender. E o coronel veio de lá, disse que parecia que nem era mais o tar do coronel. Disse que foi se aproximando dele com uma peixeirona, tipo uma espada estranha assim. Ele falou, de certo é como que corta a água lá, né? Eu vou ser batizado, né? E os capatazes, quando ele olhou, um ergueu a cabeça, tinha um zóio preto, que nem à noite os olhos dos capatazes. Ele falou, isso aqui não é mais garimpo, não. E o coronel ergueu a espada e foi para pinchar assim no peito dele. Ele só fechou os olhos e o escapular dele, que ele tinha levado no bolso, que ele não podia tirar, que foi uma promessa da mãe dele, caiu no chão. O coronel olhou e falou, esse maldito mentiu para nós. Quando caiu o escapular, parecia que tinha caído uma bomba no chão, pois deu um estrondo que Deus o livre naquele chão. E o meu avô olhou para eles tudo com os olhos pretos, olhou para o rio ficou escuro, parecia que estava borbulhando do fundo, que ia sair alguma coisa dali. E o meu bisavô, de tanto medo que ficou com aquelas pessoas, que começaram a ficar apavorados, os dois capatazes e o coronel. Olharam, maldito, seu maldito, você mentiu, olha o que você fez. Meu bisavô, morrendo de medo, pensou, e o que eu fiz? Não tenho o que fazer numa hora dessa. Logo ele viu que a coisa ali era macabra. Daquela água começou a sair vulto preto, que começou a rondar. E meu avô até se questionou, eu fiz isso? E eles gritavam, maldito, maldito. E aquela sombra começaram a rondar. Quando um já veio e puxou o primeiro capataz e já se enfiou para dentro do rio, que aquilo borbulhava, aquele rio negro, que nem um carvão. Puxou o outro, e quando de repente puxou o outro, aquilo fez tipo uma onda do tar do rio preto e se transformou numa coisa, aquela água que veio preta em cima dele, parecia um monstro ou coisa ruim mesmo em pessoa, que chegou lá para buscar ele e já enfiou as unhas nele aqui assim. Ele, eu não tive culpa, foi esse maldito que não, ele enganou nós. E aquilo era uma falação em outras línguas, daquela coisa que saiu daquele lago preto, que o meu bisavô conseguiu só olhar isso e já fechou os olhos. E aquele homem, aquele griteiro chamando ele de maldito, quando ele
viu, só deu um estrondo na água de volta. Ele abre os olhos, a água estava cristalina de volta, só que cheio de ossos. Todos os corpos dos peão que ele fez sacrifício, os ossos voltaram para cima, ficaram todos submersos à água. Era um mar, era um rio de ossos daí. E o meu bisavô começou a se benzer, desesperado, quando ele olha para o chão, o escapulário dele estava lá brilhando, uma luz que saía tão linda que ele nem imaginava que era o escapulário que tinha caído do bolso, que fez tudo aquela reviravolta. E as coisas, como que pode acontecer assim? Quando você tem a proteção de Deus, nada, ninguém te atinge. Mesmo que você esteja numa mesa de sacrifício, prestes a ser sacrificado, ele olhou para aqueles ossos, catou o escapulário e saiu correndo do meio daquela mata e agradecendo a Deus por ele ter se salvado daquele ritual macabro. E passando pelos aposentos dele lá, disse para os outros: se fosse vocês, ia-se embora, mas eu, aqui não tem mais nada o que vocês fazer. E, Shirka, dali em diante, meu bisavô já começou a arrumar o jeito de voltar para a cidade natal dele. Lá conheceu a minha bisavó, se casou. E essa história foi passando de pai para filho, tá? Várias gerações na nossa família. Meu bisavô, quando contava, diz os que escutava da própria boca dele, que eu não escutei, eu sou de uma geração mais nova, que disse que dava até uma agonia ver ele contar. Ele revivia o momento que ele estava naquela mesa, a ponto de ser sacrificado também. O que o ser humano não faz por dinheiro, né, Shirka? Sacrificar outras pessoas em troca da riqueza. Quantas almas não ficou naquele rio? Quantas famílias não ficaram sem os pais que ficaram lá mortos pela riqueza desse coronel? Assim é a vida da gente. São coisas a refletir, Shirka. As pessoas, para ficar rico, sacrificam os outros. Hoje em dia, até no sentido figurado, existem pessoas assim, né, Shirka? Gratidão por contar o meu conto. Mais um conto que o povo conta.